A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus? Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso sexto áudio de 1 Samuel, né? Que maravilha, que bênção. Bom, meus amados irmãos, ontem nós paramos no capítulo 5, verso 3. A arca foi levada para a terra dos filisteus e está acontecendo uma coisa lá. Eles colocaram a arca de Deus dentro do templo de Dagon. E aí acontece que quando eles iam lá de manhã, a estátua de Dagon estava caída, inclinada perante a arca. Eles não entendiam, coçavam a cabeça, mas mesmo assim levantavam a estátua deles perante a arca de Deus. Vamos ver a continuação? E levantando, versículo 4 do capítulo 5 de 1 Samuel. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. De novo, meus irmãos. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos, cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Verso 5. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon, em Asdod, até o dia de hoje. Então, existia um lugar que ninguém entrava lá, e as mãos dele foi cortada, e a cabeça rachada, né? O que será que aconteceu? Verso 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas e a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Repara na sua Bíblia que no versículo 7 vai falar do único Deus verdadeiro e de um Deus falso. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, D maiúsculo, único e verdadeiro Deus, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus, com D minúsculo. Vai dizer alguma coisa para alguém? Fica com Deus? É D maiúsculo, amém? Verso 8. Pelo que vieram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel dará volta a Gade. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel, e sucedeu que, desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas, meus irmãos. Você sabe o que é uma hemorroida? E você sabe onde é as partes secretas que nasce uma hemorroida. Deus fez com que todos eles tivessem hemorroidas, porque eles estavam abusando daquilo que Deus estava permitindo acontecer, né? Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para mim a arca de Deus de Israel para me matarem a mim e ao meu povo? Eles ficaram com medo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim, nem ao meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade. A mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Olha, que coisa, meus irmãos. Aqui nós terminamos o capítulo 5 no versículo 12, né? Nós terminamos aqui
no versículo 12, e vamos agora para o capítulo 6, meus irmãos. Vamos ver? Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos ali, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Agora eles queriam saber como que poderiam devolver a presença de Deus para o povo de Israel, né? Era isso que eles queriam saber dos sacerdotes chamados ali. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão se não tirar de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceis os vossos corações como os egípcios, né? Agora, meus irmãos, acontece esse grave problema aqui, e Deus fala com os sacerdotes agora fala para eles: olha, façam imagens do seu mal aí, né? Verso 6 de novo. Porque, pois, endurecereis o vosso coração como os egípcios, e Faraó endureceram o seu coração. Porventura, depois de haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram. Verso 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros após elas a casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa. E assim a enviareis para que se vá. Vede então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Verso 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram no carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens de suas hemorroidas, né? Meus irmãos, você vai perguntar assim: mas por que Deus queria isso? Na verdade, meus irmãos, muita coisa servia naquele momento de símbolos, né? As pessoas iam olhar aquilo e relembrar o porquê que aconteceu, né? Deus usava aquilo como símbolos. Mas, vamos lá, verso 12. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Verso 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira
do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estava as obras de ouro, e puseram-nas sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia, né? Eu paro por aqui, meus irmãos, no verso 15, né? Nós vamos parar aqui no verso 15, e eu creio que Deus falou ao seu coração. Então anota aí a lição de casa de hoje, né? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Hoje também é aniversário, deixa eu ver aqui, da Solange, irmã da Sônia, né? Sônia, um grande abraço lá da Bahia. Solange, um feliz aniversário a você, minha amiga. Olha só, hoje também é aniversário da Ana Beatriz, filha da Rosilene, lá do Paraná. Beatriz, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, viu? Hoje também é aniversário da Eva Rejane Chagas Rezende. Eva pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Por hoje é só, e amanhã tem mais.